Na última aula, eu cheguei a comentar com vocês que eu pretendia tratar na aula de hoje da situação, que o estudante, o estudioso de filosofia, a pessoa que se dedica a essa vida de conhecimento, em que situação essa pessoa se encontra dentro de uma sociedade que dá pouca importância a essa via do conhecimento interior, do conhecimento de si mesmo e também do conhecimento da circunstância, ou seja, da circunstância em que a pessoa vive, ou seja, a vida de conhecimento intelectual, a vida intelectual, a situação em que a pessoa, a situação em que aquele que se dedica a essa vida de conhecimento, que tipo de situação ela vai encontrar ao empreender esse caminho. Esse é um tema importante, é interessante que a gente em algum momento trate desse assunto, e no entanto, embora eu tenha falado que ia tratar desse assunto hoje, eu prefiro colocar essa questão ainda numa aula posterior. Tá? Há um outro tema que me ocorreu recentemente que eu acho que também é de suma importância nesses primeiros passos que a gente está dando no sentido de fundamentar uma verdadeira vida intelectual. É como aquilo que eu havia falado. É extremamente importante a gente estabelecer alicerces firmes para o início desta vida intelectual, ou para o reinício, porque como eu havia falado em aulas anteriores, às vezes a gente estabelece alicerces de vida intelectual que desviam o nosso caminho por rotas que, ao invés de nos aproximar da verdade, nos afasta da verdade. Então é interessante que ou a gente fundamente o início desse caminho, ou a gente faça uma nova construção, mas uma construção que seja coerente e que de fato conduza ao conhecimento da verdade, o que exige muito esforço e dedicação, como eu falei na última aula. A gente precisa se dedicar de fato a isso. É importante esse tipo de dedicação. Mesmo que isso não traga frutos exteriores, ou seja, mesmo que isso não transforme materialmente a sua vida, não realize uma transformação social, econômica, isso é uma questão de segundo plano. O importante é que a gente caminhe na direção daquilo que nós somos, daquilo que a gente é. Ou seja, o importante é que a gente se descubra cada dia mais. Não tem sentido a gente se esforçar constantemente para conhecer o mundo exterior ou para se dedicar a um estudo, seja que estudo for, mesmo o estudo da filosofia, da história da filosofia propriamente dita, ou da linguagem, ou estudo da história, ou estudo da teologia, ou das religiões comparadas, ou das ciências. Não tem sentido a gente se dedicar a isso sem ter, ao mesmo tempo, ou até anteriormente, um conhecimento daquilo que nós somos. Isso é o mais importante no estudo da filosofia. Isto é o essencial. Senão a gente fica, como eu falei em aulas anteriores, a gente fica com um vasto conhecimento de leitor, ou seja, a gente é capaz de citar inúmeros livros, é capaz de citar inúmeras teorias, mas a gente não é capaz de explicar aquilo que nós somos. Isso é o mais importante. Saber aquilo que você é, o seu lugar no mundo, desvendar o seu próprio mistério. Como eu havia dito, eu sou um mistério para mim mesmo. Essa é a questão essencial da existência humana. Não é uma questão genérica. Embora existam questões genéricas, a questão mais importante é aquela que diz respeito a você. Essa é a questão mais importante. Todas as outras, embora também sejam importantes, são secundárias. Às vezes elas vêm unidas, quer dizer, ao mesmo tempo em que você vai desvendando o seu próprio mistério, você vai desvendando o mistério do mundo circundante, o mistério das situações históricas, o mistério da origem da humanidade, de Deus, enfim. Mas você não pode prescindir o conhecimento de si mesmo.
Eu tenho, desde a primeira aula, eu tenho batido com firmeza nessa questão, porque isso é o mais importante. Às vezes a gente acredita que basta ter um conhecimento enciclopédico, saber citar muitos, mas isso não é importante. Saber citar muitos autores, embora tenha alguma importância, não é o mais importante. O mais importante é você estabelecer uma vida de conhecimento, uma vida intelectual que tenha alicerces firmes, e sobre esses alicerces firmes você caminhar no conhecimento, caminhar na direção do conhecimento de si mesmo, desvendar os seus próprios mistérios. Essa é a questão fundamental. Por isso eu ainda vou dar, nessa aula de hoje, em que eu pretendia aprofundar a questão da relação entre o estudioso, aquele que se dedica à vida intelectual, em contraste, em contraponto à sociedade atual, ao mundo circundante, ao contexto histórico atual. E existe aí um contraponto verdadeiro, às vezes até conflitante, muitas vezes conflitante. Eu ainda vou deixar um pouco essa questão mais para frente para aprofundar uma ótica, uma dimensão que é importante, que é extremamente relevante, que é aquela que diz respeito ao modo como aquele que se dedica, aquele que está começando a se dedicar à vida do conhecimento, o modo como ele vai abordar, muito provavelmente, o modo como ele vai abordar os textos que lhe vão cair nas mãos. Ou seja, ou melhor dizendo, como é que ele vai se colocar diante desses tantos mistérios, ou dessas tantas questões que vão surgir no decorrer desse caminho. Como é que ele vai saber interpretá-las? Vou dar um exemplo aqui. É extremamente importante que a pessoa que esteja começando a se dedicar a essa via de conhecimento, isso eu até já falei numa aula anterior, se aprofunde na leitura dos clássicos da literatura. Ter um bom conhecimento dos clássicos da literatura servirá certamente não apenas para que você adquira cultura, mas também para que você consiga explicar melhor a si mesmo, porque o cabedal de personagens, a quantidade de personagens que surgem na história da literatura serve como exemplo, e não apenas serve como exemplo, serve como explicação daquilo que nós somos. Dei vários exemplos na aula anterior, falei do Don Quixote do Miguel de Cervantes, falei de personagens de Dostoiévski, se não me engano acho que também falei do Hermann Hesse e de alguns personagens. Se não falei, ainda vou falar mais à frente. Ou seja, ter um bom conhecimento, ter um profundo conhecimento da literatura vai ser de extrema utilidade para esse caminho. No entanto, a primeira impressão de quem se aproxima da literatura de alta qualidade, sem ter ainda o costume do convívio com ela, é uma impressão de estar abordando um terreno que apresenta inúmeras dificuldades durante a caminhada. Uma dessas dificuldades é justamente a questão da linguagem. A alta literatura utiliza a linguagem da maneira mais sofisticada possível. Quer dizer, é uma utilização da linguagem de uma maneira que não é encontrada em geral nas nossas atividades cotidianas. O grande escritor utiliza a linguagem de uma maneira elevada. E quando a gente aborda a alta literatura, ou a literatura clássica, pela primeira vez, os nossos primeiros contatos costumam produzir em nós um grande estranhamento. Não é? Parece que é um grande mistério. Alguns dos livros se apresentam como um mistério a ser desvendado, uma
uma equação linguística e temática. É claro que se você for pegar, por exemplo, um livro como a Divina Comédia, do Dante Alighieri, não apenas a linguagem vai te causar certo estranhamento se você está começando a abordar a alta literatura, não apenas a linguagem vai te causar esse estranhamento, mas também a própria temática do livro vai se apresentar, de certa maneira, como misteriosa. Você não vai, assim, de primeira, compreender tudo aquilo que Dante Alighieri está dizendo, porque muito provavelmente o leitor que aborda de início a literatura e já aborda no ponto mais alto, que é a Divina Comédia, esse leitor geralmente não tem todo o conhecimento teológico necessário para entender o que é que significa a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Quais são os fundamentos teológicos da Divina Comédia? Dante Alighieri escreveu essa obra, que é a sua obra-prima, utilizando como base a doutrina católica da teologia medieval, ou seja, a teologia da Idade Média, a teologia escolástica, serviu como base para a construção da Divina Comédia. Logo, além da dificuldade da linguagem, a pessoa também terá essa segunda dificuldade, que é a dificuldade da compreensão plena da temática. E esse é o primeiro desafio. Não é? Se você pegar, por exemplo, um outro livro, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, em que ele retrata o pensamento dos últimos 3 ou 4 séculos da humanidade, dentro de um contexto ficcional, em que ali existem muitos personagens, mas 2 principais personagens constantemente debatem, entram em conflito, e nesse conflito existe, esse conflito de ideias, existe o debate intelectual dos últimos 3, 4 séculos. Se você não tem um conhecimento histórico e filosófico do que significou o debate intelectual dos últimos 3, 4 séculos, você não vai compreender totalmente a temática. Portanto, surgem aí já 2 questões importantes. Além de você se defrontar com a sofisticação e a sutileza da linguagem, que na alta literatura acaba se tornando algo característico, você também se defronta com um nível de conhecimento histórico e filosófico. A pessoa geralmente se defronta com um nível de conhecimento histórico e filosófico que excede aquele conhecimento que ela tem. O ideal da formação intelectual do ser humano deveria acontecer de uma maneira ascendente, ou seja, ela inicia por uma base mais inferior e paulatinamente ela vai subindo até o nível das obras superiores. Não é? O que isso quer dizer? Significa que você, para começar a abordar a literatura, dificilmente você deveria começar com essas grandes obras, porque você ainda não tem todas as informações necessárias para interpretá-las. Então você começaria por obras inferiores, não exatamente vulgares, mas obras que não exigem tanto esforço, ou não exigem tanta informação para que você possa entendê-las, e paulatinamente, na medida em que você vai adquirindo conhecimento do que foi o pensamento filosófico, do que foi a circunstância histórica,
um maior conhecimento da linguagem. Aos poucos você iria subindo até a abordagem de livros como A Montanha Mágica do Thomas Mann, ou A Divina Comédia do Dante Alighieri, ou obras de Shakespeare, em que há inúmeras referências de ciências ocultas como a alquimia. Se você não tem um conhecimento, mesmo que razoável disso, você não vai entender essas referências. Ou seja, estamos falando aqui de um nível superior de conhecimento. O ideal é que a pessoa tivesse paulatinamente abordasse a literatura de uma maneira paulatina até atingir esse nível superior. Quando chegasse a esse nível, já tivesse as informações necessárias a formação necessária para compreender e decifrar todos os mistérios desses livros, né, da alta literatura. No entanto, isso quase nunca acontece. Em geral, a gente vai... a nossa formação, desde de muito jovem, não recebe esse acompanhamento, digamos, racional. Né? Esse acompanhamento organizado. Né? Você vai passando de uma fase para outra. Isso exigiria duas coisas. Primeiro, que você tivesse, para que houvesse esse tipo de formação, colocada dessa maneira, exigiria duas coisas. Exigiria que a pessoa tivesse um mestre ou um professor que conhecesse exatamente quais são as fases do caminho e aplicasse sobre os seus alunos, sobre o seu discípulo, e que a pessoa que viesse a receber essas informações se colocasse de uma maneira passiva, ou seja, aceitasse ser conduzido pelo caminho, por esse tipo de formação, pelo caminho do conhecimento através desse tipo de formação. Mas isso é raro acontecer. Tanto de um lado quanto de outro. É muito raro você encontrar uma pessoa que tenha condições de fazer isso, de aplicar esse tipo de formação em outras pessoas, e também é muito raro que as pessoas se dediquem fielmente a esse tipo de formação, ou seja, aceitem ser conduzidas dessa maneira. Em geral, há uma certa rebeldia, a pessoa quer ler outras coisas, então você vai lendo tudo ao mesmo tempo. Comigo foi mais ou menos assim, quer dizer, eu não comecei... assim, meus primeiros livros eram livros de fato mais vulgares. Os livros que eu comecei a ler era literatura policial. Literatura de romance policial. Era uma coisa bastante singela, né? Perto do que é a literatura de nível superior. Mas eu me lembro que logo as primeiras vezes que comecei a frequentar a biblioteca, um dos primeiros livros que me caiu na mão foi... Eu tinha 11, 12 anos. Foi Don Quixote, Miguel de Cervantes, e eu peguei e tentei ler, mas eu não consegui entender. Eu entendi alguma coisa, mas não consegui pegar o livro de uma maneira consistente. Eu mesmo percebi que não era o momento para a leitura de Don Quixote de La Mancha. Então deixei para depois e fui me aventurar por literaturas mais simples. Mas depois de eu ter começado com essa literatura mais simples, eu deveria ter passado por outras fases e no entanto, no momento seguinte eu já caí em leituras que eram muito, muito, muito sofisticadas para a minha idade, para o meu tipo de pensamento. Então, depois disso, embora eu tenha tido esse início com uma literatura mais simples, a coisa bagunçou geral e eu tive que, com o tempo, ir lendo coisas mais sofisticadas, depois lia coisas mais simples, enfim, não houve uma passagem de fase para fase de uma maneira tão certinha. Né? Houve uma mistura de inúmeras tendências. Mesmo que essa primeira abordagem primeira abordagem da alta literatura, da literatura de alta qualidade, da literatura clássica, mesmo que ela apresente essa dificuldade, vencer os obstáculos para ter uma compreensão não é impossível, mas exige muito esforço.
Ou seja, eu não estou falando aqui de um tipo de literatura que existe, não é? Que é chamada de literatura hermética, que não vai depender apenas do seu esforço pessoal para plena compreensão. Existem outros elementos que você vai precisar e não será apenas um esforço intelectual. Você vai ter que ter uma ajuda de fora, tanto muitas vezes de um mestre, não é? Alguém que já desvendou parte daquela literatura que vai te explicar as simbologias existentes, quanto também o auxílio divino, da inspiração divina para que você possa compreender todos os significados, toda a simbologia presente dentro daquele tipo de literatura. Mas aí é um outro nível de texto, é um outro nível de conhecimento, é um outro nível de literatura. Realmente você não trilhará sozinho, no caso do conhecimento da literatura hermética, não trilhará sozinho, não conseguirá provavelmente trilhar sozinho essa via do conhecimento das ciências ocultas, não é? Seja astrologia, alquimia, enfim. Você vai precisar, mesmo a correta interpretação de textos sagrados como a Bíblia, isso vai depender da inspiração divina. Ou seja, sem a oração constante e o auxílio divino, você não vai ter um pleno conhecimento daquilo. Não adianta você apenas estudar manuais de teologia e supor que isso será suficiente para a correta interpretação dos textos bíblicos, dos textos sagrados ou até de textos sagrados de outras religiões. Você vai precisar da oração e do auxílio divino. E, muito frequentemente, de alguém que já tenha trilhado o caminho e vai te indicar as rotas. Não vai fazer todo o serviço, porque quem está fazendo o serviço é você. Então, mas a pessoa pode te ajudar. No caso da alta literatura, que seja apenas alta literatura, ou seja, que não tenha tanta influência de conhecimentos herméticos, como às vezes acontece, né? Dei aqui alguns exemplos. O livro do Thomas Mann, A Montanha Mágica. Neste caso, o seu esforço pessoal no sentido de conquistar o conhecimento necessário, tanto do uso sofisticado da linguagem, quanto do conhecimento do pensamento filosófico histórico dos últimos séculos, e também das influências literárias sofridas pelo Thomas Mann. Quais são os autores que influenciaram Thomas Mann e que o conduziram a realizar a sua obra? Tudo isso você consegue conquistar com o seu próprio esforço. É claro que muitas dessas obras citadas, eu citei o Shakespeare, poderia citar o Goethe, né? Muitas delas, porque os autores tiveram também interesses por ciências ocultas, dentro dessas obras existem também referências de literatura hermética. Mas, assim, esses livros são escritos quase como que se, para que você possa compreendê-los, você tenha que tirando aos poucos os véus. Ou seja, você pode compreender uma obra de um desses autores dentro de uma perspectiva mais natural, digamos, e não tanto sobrenatural. Embora a obra tenha camadas. Tá? Para você mergulhar até a última camada, você provavelmente vai ter que possuir conhecimentos de ordem às vezes até mesmo esotérica. Mas você pode ter um conhecimento muito bom a respeito da literatura sem ter necessariamente esse tipo de conhecimento. É possível. Né? Até porque esses autores geralmente escreveram as obras tendo consciência de que estavam construindo camadas. Eles não
escreveram obras desse gênero, dizendo, se você não interpretar esse símbolo que eu coloquei aqui, você não vai entender absolutamente nada. Alguma coisa você vai entender. Às vezes até bastante coisa. Você não vai entender aquilo que está sendo transmitido para alguns poucos. Mas você vai ter o conhecimento daquilo que ele próprio, o autor, quis transmitir para a maioria. O importante no início, né, dessa nossa caminhada não é se preocupar tanto com o conhecimento dessas ciências ditas esotéricas que eventualmente participam da alta literatura. Isso é algo para muito depois, para aqueles que estiverem interessados. Né, para aqueles que estiverem interessados. O importante para que você possa abordar a alta literatura de início é saber que é possível, de fato, mesmo que ela pareça de início muito complexa, é possível adquirir com o seu próprio esforço os instrumentos necessários para a interpretação dessa literatura em um nível genérico, mais acessível a todos. A alta literatura tem um nível acessível a todos. Às vezes ela tem um nível que não é acessível a todos. Esse primeiro nível, é importante que a gente entenda que existe a possibilidade do esforço no sentido de compreensão. No sentido da compreensão muito boa a respeito dessa literatura. E aí passa por esses 3 ou 4 elementos que eu coloquei. O aprofundamento, o conhecimento mais profundo do uso da linguagem em um alto nível, em um nível mais sofisticado. O conhecimento da circunstância histórica a que se refere o livro. Do pensamento filosófico ou teológico. E também é importante que a gente saiba as circunstâncias do autor. As circunstâncias e a biografia do autor. As influências literárias ou as influências intelectuais que ele sofreu. Enfim, essas são as mais ou menos aquilo que a gente... Também as intenções dele, às vezes há autores que se dedicaram a um tipo de linha filosófica ou ideológica, isso é importante saber, mas isso já está contido dentro do contexto da biografia do autor. Se a gente conseguir se aprofundar, se a pessoa conseguir se aprofundar, se dedicar ao conhecimento desses 3 ou 4 elementos que eu coloquei aqui, certamente conquistará um conhecimento muito bom do que seja a alta literatura, do que é a alta literatura, a literatura clássica. Como eu falei, futuramente poderá dar um passo adiante, mas aí é um outro contexto, é uma outra realidade, é uma outra situação. A princípio, isso quem está abordando de cara a literatura não precisa se preocupar com isso. Isso não é o importante no momento. Isso é importante numa situação posterior. Sem dúvida nenhuma, carecendo esse esforço, carecendo desse esforço para uma compreensão da literatura através desses elementos, sem utilização desses elementos, a compreensão da alta literatura, desses primeiros elementos, a compreensão da alta literatura ficará muito prejudicada. E sem ter a plena utilização, ou a utilização eficiente, consistente desses elementos, é claro que aquilo que a gente colocou no começo dessa aula também, e nas aulas anteriores, também não vai acontecer de uma maneira plena. Ou seja, você também não terá um conhecimento profundo daquilo que você é e da circunstância em que você vive.
Estou fazendo aqui, na realidade, um apanhado e um aprofundamento daquilo que eu já havia falado nas aulas anteriores, tanto a respeito do autoconhecimento, quanto a respeito da sua situação, ou seja, do conhecimento daquilo que você é dentro da realidade e da sua relação com o mundo circundante. E eu já havia falado também de quão importante é o conhecimento da linguagem para a descoberta daquilo que nós somos. Sem isso, realmente fica muito difícil e seguir esse caminho que eu estou propondo, né? Espero que as pessoas estejam se empenhando para isso, seguir esse caminho. Sem ter esses instrumentos básicos, né, esses elementos essenciais, é criar mais confusão na sua vida. Eu vou fornecer aqui 2 exemplos de abordagem, tá? Um da alta literatura, e explicar quais são esses instrumentos, de que maneira a gente tem que utilizar esses instrumentos para abordar um livro de alta literatura, e posteriormente, na sequência, eu faço uma pequena exposição de um tipo de interpretação de um texto sagrado, né? Para mostrar a diferença que existe entre a interpretação de um livro de alta literatura, né, em que você, através do seu próprio esforço, consegue adquirir os instrumentos intelectuais necessários para a interpretação da obra, de uma segunda experiência, que é a interpretação de um texto sagrado, em que não bastará unicamente os seus instrumentos intelectuais. Você vai depender também de uma inspiração divina, porque há determinados significados do texto sagrado que se tornam acessíveis apenas através de uma iluminação de Deus, que não necessariamente você precisa estar num estado de êxtase para isso. Às vezes é uma coisa bastante sutil, mas acontece, né, quando você está empenhado na vida de estudos, e através dessa sutileza da ação de Deus você consegue compreender melhor o que é um texto sagrado. Para o primeiro exemplo, eu posso tomar um livro de um escritor húngaro que me agrada bastante, é um dos meus escritores prediletos, é o Sándor Márai. Ele escreveu algumas novelas, romances. Sándor Márai nasceu no princípio do século XX, viveu durante boa parte da sua vida na Hungria, até o surgimento da Segunda Guerra Mundial e posteriormente da dominação comunista, e então se autoexilou nos Estados Unidos, onde morreu, se não me engano, em 1989. Trata-se de um grande escritor e, por exemplo, o livro a que eu vou me referir, que é o livro que aqui no Brasil é chamado de Verdade, é uma obra que resume bem o que foi a história do século XX e a passagem de um tipo de contexto cultural tradicional e de alto nível para um outro tipo de contexto de baixo nível, e em que todos os valores da cultura tradicional foram espezinhados. A história mais ou menos é narrada em 4. A história do livro tem 4 narradores diferentes,
Um que é o protagonista do livro, que é um dos protagonistas do livro, que é o filho de um grande industrial húngaro. Outro narrador é a esposa desse filho, desse herdeiro de um grande industrial húngaro. O outro narrador é uma moça chamada Judith, que é a empregada da casa desse grande industrial. E, posteriormente, a última parte do livro é narrada pelo namorado, posterior namorado dessa Judith. No fundo, o mote principal da obra, o centro da obra, é o relacionamento entre o filho desse grande industrial e esta empregada da casa, que é a Judith. Ele se apaixona por ela, mas, porque ela é uma simples subalterna, ele acaba se casando com uma outra pessoa. E, no entanto, a princípio, ele continua apaixonado por essa mulher. Posteriormente, ele até acaba tendo um relacionamento com ela, mas existe antes disso um drama, não é? Quer dizer, uma tragédia, que é justamente o sujeito que se apaixonou pela empregada, mas que acaba se casando com uma moça da alta sociedade por quem ele não estava apaixonado. Se a gente observar o centro da obra, no fundo é isto. Essa é a parte, assim, a isca, né, que atrai o leitor. Se a gente observar esse tema principal, no fundo parece uma história bastante vulgar, bastante comum. Não tem nada de excepcional. Um homem que se apaixona pela empregada e depois casa com uma outra mulher da alta sociedade porque ele é rico e não consegue ter, e não poderia ter, dificilmente teria um casamento aceito pela família, porque a moça é uma simples filha de camponeses, uma pessoa bastante simples. A despeito de ser um tema bastante comum, de verdade que a obra do Sándor Márai é um grande livro. E é um grande livro por quê? Porque, embora ele trate de uma temática bastante simples, ele faz com que, dentro desta temática bastante simples, seja retratada boa parte das situações importantes que aconteceram durante o século XX. E aquele período histórico em que acontece a história, em que acontece o enredo, que se desenvolve o enredo, que é o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial e a passagem na sequência pela dominação comunista. A gente sabe que a Hungria era, na realidade, um império austro-húngaro, não apenas de um grande poder político em toda a Europa, mas também de uma grande riqueza cultural e até mesmo espiritual. E o personagem principal da história, o filho desse industrial, é uma espécie de herdeiro, não apenas da riqueza material do próprio pai, mas herdeiro de toda a riqueza espiritual e cultural daquele país. Esse é o homem que cultiva a alta cultura. E cultiva, de certa maneira, num relacionamento de amizade que ele tem com um escritor, que, se não me engano, chama Lázaro. Então, neste personagem principal, se corporifica, se materializa a ideia da alta cultura que existe na Europa naquele primeiro período. Ou seja, que ainda existe naquele período. Nele se assenta aquilo que era a herança cultural da civilização ocidental.
naturalmente, né, com o advento da Segunda Guerra Mundial, da Revolução e das revoluções comunistas pelo mundo, e também com a dominação socialista comunista na Hungria, ocorre a tragédia da perda, ou seja, do declínio dessa herança cultural, e até mesmo da perda quase que total dessa riqueza cultural que existia especificamente naquele país, na Hungria, mas por toda a Europa. Então aquilo que aparentemente era uma simples história de um caso de amor entre um homem da alta sociedade e uma plebeia, na realidade, se a gente cavar um pouquinho mais para além da superfície, a verdadeira tragédia do livro não é o relacionamento conturbado entre um homem rico e uma mulher pobre, e sim o cenário cultural em que esta pequena história está acontecendo, que é o cenário em que ocorre o declínio da cultura do Ocidente. E o declínio da cultura do Ocidente se manifesta, se corporifica na história deste homem, deste protagonista da história, que, sendo um homem de extrema riqueza e de extrema cultura, acaba até no final do livro perdendo absolutamente tudo e indo trabalhar nos Estados Unidos como um mero operário. O que o Sandor Marrai está fazendo é sintetizar toda a história do declínio cultural, a situação do declínio cultural do Ocidente no século XX na história de um indivíduo. Mas você só irá compreender isto se tiver consigo o conhecimento amplo do que foi a história do século XX. Senão você vai se deter unicamente na história de amor. A história de amor frustrada entre o protagonista da história e a empregadinha. A literatura, a alta literatura, ela é escrita, em geral, num sistema de camadas. Existe uma camada mais superficial, que no caso deste livro específico, consiste nesse relacionamento amoroso. Numa camada abaixo, existe ainda, por exemplo, uma outra temática que fez parte da história do século XX e dos dois séculos, um século e meio, 2 séculos antes, que é a história da luta de classes, não é? Que faz parte da temática comunista, não é? Mas não foi inventada pelos comunistas. Eu não concordo que ela seja o motor da história. Não concordo que o motor da história seja a luta de classes, como diz Karl Marx. Mas eu não posso discordar, não posso afirmar que a luta de classes não exista. Ela não tem importância de um ponto de vista de desenvolvimento histórico que o Karl Marx afirma, mas ela, independente disso, ela existe. E ela é um fato. A gente, a princípio, quando lê a história a partir da perspectiva do narrador, que é o homem rico, herdeiro do primeiro narrador, do primeiro ou do segundo, eu não me recordo. Mas quando a gente lê a história a partir da perspectiva desse homem rico, herdeiro, que se apaixona pela jovem empregada, do ponto de vista dele, ela é uma mulher que também está apaixonada por ele, que oferece a ele a mesma devoção que ele oferece a ela. Então, esta é a visão do homem da alta sociedade, uma visão ingênua do homem da alta sociedade, direcionado para a mulher que é empregada da casa dele. A gente só vai entender o sentimento verdadeiro daquela mulher por ele quando a história é contada a partir da perspectiva dela.
da própria Judite. E quando a história é contada a partir da perspectiva da própria Judite, a gente entende que, embora tenha existido um sentimento de afeição pelo protagonista da história no início, o que faz com que ela se relacione com ele posteriormente é um ódio. Ela mais odeia o protagonista do que ama. E nesse ódio da mulher mais simples, né, da mulher, da empregada, pelo patrão, nesse ódio existe também uma manifestação dessa ideia da luta de classes. E o Sándor Márai não é socialista, ele não é marxista. Isso dá para perceber, porque ele faz uma crítica também da invasão dos comunistas na Hungria. Mas não dá para simplesmente passar por cima deste fato. E é interessante porque a própria maneira como ele constrói a personagem da Judite é uma crítica à ideia da luta de classes, porque ele não a constrói como uma personagem vítima e uma personagem ingênua, uma personagem pura, como o comunismo costuma construir a personagem do proletariado. Ela não é isso. Ela é uma pessoa que teve uma vida difícil, não é? E, no entanto, uma pessoa com uma intimidade, às vezes muito perniciosa. Extremamente materialista, extremamente consumista. Quando ela se casa com o protagonista da história, posteriormente ele banca a vida dela e ela quase mergulha até o último fio do cabelo em compras. Ou seja, ele não cria, ele desfaz, ele desconstrói a imagem do proletariado como sujeito puro, como pessoa necessariamente de boa índole, a história do patrão mau e do empregado bom. A bondade e a maldade em todos os personagens, inclusive nos mais humildes. O humilde não necessariamente, na obra do Sándor Márai, é um exemplo de bondade. Ele constrói a história independente dessa visão marxista, ingênua. Mas você só vai entender essa relação de luta de classes, o quanto ele coloca o dedo na ferida e desconstrói a ideia central, uma das ideias centrais do socialismo, se você tiver o conhecimento necessário da história dessa ideologia, o conhecimento necessário da filosofia e de sua linha, de sua corrente revolucionária e política. Se você não tiver esse cabedal de conhecimento, novamente você vai interpretar a história do Sándor Márai, a história de amor entre o protagonista e a Judite, como uma história entre um patrão e uma empregada que não deu certo. Você não vai compreender todo o significado histórico e político que ele desenvolve na simples relação entre esses dois personagens. Um dos outros, eu até me referi ao Lazar, que é o escritor amigo do protagonista da história. E esse é um dos personagens. Assim, a história em nenhum momento é narrada diretamente por ele, mas talvez ele seja o personagem que é o ponto, talvez seja o ponto de equilíbrio ou de desequilíbrio às vezes da narrativa. Ele se esforça, é um escritor e um grande escritor, e ele se esforça de todas as maneiras possíveis e imagináveis para salvar ele próprio, a partir do seu estúdio de trabalho, salvar toda a cultura europeia, toda a cultura húngara, a herança cultural da literatura, de todas as artes. Ele tenta salvar essa herança da barbárie que se avizinha
naquele momento. Você tem um momento, tem um instante em que ele está lá no estúdio dele e a moça está lá morando com ele, a Judite. E ele desesperadamente, já no estado de loucura, porque a Segunda Guerra estava agraçando, estava avançando com muita força, e ele sabia, ele tinha certeza de que aquela guerra e o domínio que viria depois iria conduzir tanto o país quanto o mundo, a civilização que ele, tal como ele a conhecia, iria conduzir aquilo ao abismo. E ele tenta salvar individualmente, no esforço heróico e ao mesmo tempo alucinado, a herança cultural. O desespero dele é tão grande que, em algum momento, o livro a que ele se apega é um dicionário. Porque ele compreende, de fato, que toda a cultura, quer dizer, a essência de toda a cultura, é a plena e correta compreensão das palavras, dos termos. Não é? Quando você perde a capacidade de compreender o verdadeiro significado das palavras, isto é indício forte de que a cultura está indo para o brejo. Isso não fica exposto dessa maneira no livro, da maneira como eu estou dizendo aqui, mas, metaforicamente, é o que está sendo dito. E, no entanto, você só vai conseguir compreender isso que eu estou dizendo se você tiver o conhecimento dessa perspectiva, o conhecimento desse fato. Em algum momento, uma das personagens diz, depois da guerra, o Lazar foi visto em um caminhão indo embora para outro país, tudo quase destruído, e ele carregando no colo a única coisa que sobrou e que ele conseguiu preservar, que era o dicionário. Ou seja, a partir daquilo poderia se começar alguma coisa, mas sem aquilo, a partir do momento que você perdeu o conhecimento do verdadeiro significado das palavras, tudo está perdido. Tudo isso aconteceu de fato no século XX. Aconteceu de fato a luta de classes, aconteceu de fato a visão maniqueísta entre o patrão como o vilão e o empregado ou a empregada como a vítima. Aqui ele mistura as duas coisas e fala, aqui não tem vítima, não tem vilão, está todo mundo no mesmo barco. Aconteceu essa decadência da cultura, tudo isso aconteceu. Mas ele não é um historiador. Shandor Mahai não é um historiador. Ele não vai contar a história tal como aconteceu no século XX. Ele não vai contar sobre a Revolução Bolchevique, sobre a história de Lenin, como Lenin conseguiu reunir uma base forte de aliados para ocasionar a Revolução de Outubro na Rússia. Ele não vai falar de Hitler diretamente, ele não vai falar todas as besteiras, bobajadas que culturalmente sucederam naquele momento e produziram esse terror cultural. Ele é um romancista, então ele tem que sintetizar isso numa história aparentemente simples. Mas para que você compreenda que não é uma história simples, você tem que adquirir o conhecimento necessário da circunstância histórica em que esse romance aconteceu. Senão você passa batido, interpreta como uma simples história de amor que não deu certo. Mas ela não é uma simples história de amor que não deu certo. Esse conhecimento necessário para a interpretação de um livro como De Verdade do Shandor Mahai está acessível a todas as pessoas. Não existe aqui nenhuma chave de interpretação hermética. Ou uma chave de interpretação para um conhecimento hermético. Nessa obra específica. Nessa obra específica, não reconheci nenhum tipo de informação para poucos escolhidos. Você pode interpretar este livro corretamente.
desde que você faça o esforço necessário para adquirir o conhecimento da circunstância em que ele aconteceu. Você pode interpretar a sua vida corretamente, desde que você adquira o conhecimento necessário das circunstâncias em que ele está acontecendo. Não é impossível. É difícil. É exigir muito tempo de estudo. Mas você é capaz de realizar isso. Qualquer pessoa é capaz de realizar isso. De ler um livro, um grande livro como esse de verdade do Shandor Mahai, tal como o autor quis escrevê-lo. Interpretar todas as camadas. Essa primeira camada, que é a mais superficial da história de amor. Essa segunda camada da luta de classes. Tem esta camada, que é a mais importante, que é a da decadência cultural da Europa e, consequentemente, do mundo. Existe aquela também uma camada em que ele faz uma crítica do mundo moderno. Isso na parte final do livro existe também essa crítica quando a história é contada a partir da perspectiva do namorado da Judith, que é uma pessoa que mora nos Estados Unidos, e ele vai mostrando como a civilização cultural, que era tão rica, caiu numa superficialidade e numa boçalidade, numa vida em que os verdadeiros bens da cultura, os verdadeiros bens materiais foram trocados por simples bens materiais, por simples bens assim, supérfluos, coisas que podem ser adquiridas com pouco esforço, com pouco dinheiro. Os verdadeiros escritores foram trocados por escritores de mentira. A verdadeira cultura foi trocada por uma mera televisão. A verdadeira obra de arte por qualquer porcaria. Tudo isso que aconteceu no século XX, tudo, e que de fato aconteceu, o Shandor Mahai sintetiza numa história de amor. Você vai entender que ele é um grande escritor por causa disto, não porque ele escreveu uma história da empregada com o patrão. Isso é irrelevante. Quer dizer, é importante porque ocasionou toda a história. Mas você só vai entender que ele criou um painel amplo e detalhado da história do século XX. Você só vai entender isto se você tiver um conhecimento amplo e detalhado do que foi a circunstância do século XX. Senão você fica boiando. Você vai achar talvez um livro maçante, sem importância. Nada disso que eu falei, como eu disse, é impossível de ser conquistado esse conhecimento, mas vai depender do seu esforço. E na medida em que você se torna apto a compreender a alta literatura, você também vai se tornando apto a compreender melhor a sua existência, o seu estado, o seu estar dentro da realidade. A sua vida não é apenas uma história de amor com o vizinho, com a vizinha. A sua existência não é apenas o seu sucesso, o seu fracasso profissional, o quanto você tem na sua conta bancária, a beleza que você vê no espelho. É mais do que isso. A sua vida é parte de um grande contexto maior. Mas enquanto você não adquire a capacidade de compreender, enquanto você não adquire essa visão macrocósmica da interpretação literária, você muito provavelmente não vai conseguir interpretar a sua vida. Ou vai continuar interpretando como uma grande besteira, quer dizer, uma coisa sem importância. Não é uma coisa sem importância. É uma coisa de muita importância. É algo de muita importância a sua existência. Você vai precisar cavar para encontrar as camadas mais profundas. Assim como você pode fazer e tem que fazer com um grande livro. Um grande livro tem camadas mais profundas. Mas você só vai reconhecer essas camadas
À medida em que você adquire conhecimento das circunstâncias históricas em que o livro foi escrito, é como um arqueólogo. Ele vai cavar num sítio arqueológico. Cada camada de terra se refere a um período histórico, mas ele só vai entender a que período histórico aquilo se remete, aquilo se refere, se ele tiver o conhecimento desses períodos. Ele vai pegar um objeto e vai falar, isso se refere ao período tal. Mais abaixo, aquilo se refere a outro período mais antigo. Se você não tem esse conhecimento, todas as camadas de terra serão iguais para você. Vai mudar a cor, mas a cor não é suficiente para você interpretar. Então esse é o primeiro exemplo que eu estou dando do que é uma interpretação da alta literatura. Como eu falei, os instrumentos todos para a interpretação da alta literatura, dessa maneira como eu coloquei, estão acessíveis. São acessíveis a todos. Isso não é nada de sobrenatural. Depende unicamente do esforço que você, qualquer outra pessoa, vai ter que ter. Então, espero que tenha ficado claro, né? Dei um exemplo, poderia dar outros. Mas um exemplo é o suficiente para que vocês entendam como se interpreta de fato um livro escrito por um grande escritor. Um livro ainda não é considerado clássico da literatura, mas é evidente que se trata de um clássico da literatura, ainda que não tenha sido reconhecido como tal. Mas é um clássico da literatura. Tanto do ponto de vista de estilo, porque cada uma das narrativas é feita num estilo diferente, quanto também na síntese do momento histórico. Enfim, essa é uma exposição, como eu havia dito, uma exposição de como se interpreta, né, quais são os instrumentos ou os meios necessários para a interpretação correta de um texto de literatura, né, um texto de alta literatura, de um clássico da literatura. Tá? Como foi possível observar, não é necessário nenhum tipo de inspiração superior, tá? Um tipo de inspiração divina para a aquisição, para a interpretação correta de um texto literário. Nem é necessário que exista uma graça especial para a aquisição desses instrumentos necessários para a interpretação de um texto de alta literatura. A inteligência que Deus nos deu já é suficiente para isso. Deus não precisa. É evidente que Deus constantemente nos oferece a sua graça, mas não é necessário que você tenha uma graça especial para a compreensão da alta literatura. Tá? Agora, para a compreensão de uma literatura de caráter sagrado, tá? Ou às vezes de caráter esotérico, embora eu não vá tratar deste assunto nessa aula, mas sim a literatura de caráter sagrado, como por exemplo um texto bíblico, para que você tenha não digo uma plena compreensão, porque plena compreensão só Deus é capaz de ter a respeito desse assunto, mas uma compreensão bastante profunda, e mais profunda do que é comum, de especificamente um texto sagrado, você precisa ter aí uma ajudinha, né, sobrenatural. Que aí existem véus que vão se abrindo na medida em que você recebe esse auxílio de cima. Unicamente o uso da inteligência humana, no caso da interpretação de um texto sagrado, não será suficiente para penetrar as camadas mais profundas deste texto, de um texto bíblico, por exemplo. Você vai precisar realmente de um algo a mais. É um outro tipo de nível literário. Mas como a gente está tratando aqui, eu estou abordando, fazendo desse curso não apenas uma instrução de uma vertente do conhecimento humano, seja literário, filosófico ou religioso, mas eu estou colocando tudo
dentro de uma síntese particular, ou seja, literatura, ou formação literária, formação religiosa e formação filosófica estão todos, está tudo incluído nesse mesmo tipo de formação, nesse mesmo caminho de vida intelectual que eu estou propondo. Como eu estou colocando as coisas dessa maneira, acho interessante que a gente observe também esse tipo de leitura para que a pessoa perceba que, quando ela fizer a passagem da interpretação de um texto literário para a interpretação de um texto bíblico ou de um texto sagrado, unicamente os instrumentos que essa pessoa utilizou para a interpretação de um texto literário não será suficiente. Vai ter que ter alguma coisa além disso, que é fruto, na realidade, da oração. Você não lê um texto sagrado utilizando-se unicamente da sua inteligência. Você vai ter que unir a sua inteligência à prática da oração. Sem as duas coisas unidas, você não terá uma compreensão profunda do que seja o texto sagrado. Tá? Você pode ter uma interpretação superficial, mas você não vai mergulhar fundo. Isso é importante que a gente compreenda, porque em algum momento a gente vai fazer essa passagem e a pessoa tem que estar consciente do que daquilo que ela vai precisar para realizar essa passagem e para seguir nessa fase mais desenvolvida do que é a vida intelectual, em união profunda, em união próxima com a vida espiritual. Eu vou dar aqui um exemplo. Vou ler um trecho do Evangelho de Mateus. Depois eu vou falar um pouco sobre esse trecho do Evangelho de Mateus. Tá? Esse trecho se refere à passagem em que Cristo começa a chamar os discípulos, os seus primeiros discípulos, para seguir o caminho do anúncio do Evangelho, o anúncio da Boa Nova. Eu vou mostrar a presença de elementos dentro desse pequeno trecho que você ou qualquer outra pessoa não conseguirá entender, a não ser que tenha não apenas o conhecimento histórico, o conhecimento teológico, mas também o auxílio divino. Tá? Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de gente. Deixando imediatamente as redes, eles o seguiram. Indo mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Juntamente com seu pai Zebedeu, consertavam as redes do barco. Jesus os chamou, eles prontamente deixaram o barco, e o pai e o seguiram. Esse é o trecho que eu ia ler, tá? E já acabei de ler. É um trecho bastante conhecido, tá? E o que ele nos evoca, a princípio, é a imagem daquela frase, né? É aquela frase que é muito conhecida e que Cristo chama os primeiros discípulos para que eles deixem a profissão de pescadores, comuns pescadores, para se transformarem em pescadores de homens. A grande figura de pescador de homens é Pedro, que é o primeiro Papa, não é? E ele é o pescador, o modelo de pescador de homens. Não é? Essa é a leitura mais, digamos, mais superficial, embora já tenha grande profundidade. Não é? Mas é aquela mais conhecida, é aquela mais acessível às pessoas no que se refere a esse trecho importante dos evangelhos. Tá? Se a gente for fazer a análise desse trecho unicamente utilizando as referências históricas e teológicas, a gente vai se deter nessa interpretação mais simples, correta, absolutamente correta, e no entanto bastante simples, não é? Bastante conhecida, bastante corriqueira. Mas quando a gente se dedica não apenas a interpretar de um ponto de vista intelectual, mas a meditar utilizando também
esse auxílio divino, pode acontecer que em algum momento, né, surja essa espécie de graça especial e que nos permita compreender sentidos ou significados mais profundos relativos a este texto. É como se você tivesse todos os elementos do texto como pequenas peças de quebra-cabeça. Você não consegue unir todas elas de uma maneira correta, porque o ser humano tem um limite e nós estamos tratando de um texto sagrado, mas de repente algo acontece exterior a você e em um segundo, ou alguns momentos, parece que as peças se unem de uma maneira correta, especial, e você compreende aquilo que antes você não compreendia. Tá? Isso é inspiração divina para a interpretação, utilizada para a interpretação de um texto sagrado. Tá? Você compreende, através do uso da oração, através da meditação do texto sagrado, em algum momento você percebe que aquela compreensão, aquela visão desse significado mais profundo não foi fruto unicamente do seu esforço intelectual. Houve a ação externa de um agente produzindo em você um conhecimento que não estava lá. Para que você compreenda plenamente um texto sagrado, você vai precisar disto. Tá? É claro que você não tem um controle sobre essas coisas. Esta é a ação de Deus. Você tem que se mostrar de uma maneira... Você tem que se colocar de uma maneira passiva. Ou seja, você tem que realizar aquilo que é necessário, que é o esforço pessoal, a oração, a vida de estudos. Tudo isso você tem que realizar. Mas é Deus que age dentro da sua alma, dentro da sua inteligência, produzindo esse conhecimento. Nesse texto, por exemplo, né, alguém, em algum momento, fazendo a leitura desse pequeno trecho, compreendeu algo que poucas vezes foi observado. Né? E este algo que poucas vezes foi observado é que esse trecho não se refere unicamente ao chamado dos primeiros discípulos, mas ele é, em síntese, a história, a história não apenas de um ponto de vista temporal, mas estrutural, do que é a Igreja de Cristo, ou seja, do que é a Igreja fundada por Cristo. E por que eu digo isso? Porque existe em contraponto à figura de Pedro, e aqui existem duas figuras proeminentes. Né? A primeira figura de Pedro, que é, como eu falei, o pescador de homens exemplar, e na segunda passagem, a figura que também é absolutamente exemplar, que é a figura de João. É evidente que eles estão acompanhados pelos irmãos. Mas, necessariamente, quando a gente lê esse pequeno trecho, as duas figuras proeminentes é João e Pedro. Pedro por ser o Papa, e João por ter uma característica muito específica, que é a do apóstolo de caráter mais místico ou contemplativo. E muitas vezes a gente passa por esse texto e não percebe a diferença fundamental que existe entre o primeiro chamado e o segundo. No primeiro chamado, Pedro e o irmão estão pescando. No segundo chamado, João e o irmão Tiago não estão pescando. Estão consertando as redes. Quando a gente fala de pescador, né, a primeira imagem, a primeira ação do pescador que nos vem à cabeça é esse esforço de trazer para o barco, ou trazer para as redes, os peixes que estão no mar. E no caso do pescador de homens, é trazer para a igreja, ou trazer para o reino de Deus, aqueles homens que estão afastados deste reino. O ato de consertar a rede, que é um ato obscuro na vida do pescador, é absolutamente necessário para a plena realização do ato da pesca.
se o pescador não conserta ou não reforma as suas redes, ele não consegue pescar. Porque as redes, com a utilização, formam buracos e os peixes vão passando por esses buracos. Então, vira uma tarefa infrutífera. Você puxa, mas a rede está repleta de furos, de buracos, e através dessas falhas, os peixes vão se embora. Existe, dentro de um contexto teológico, às vezes uma visão um tanto quanto negativa a respeito das reformas. Não digo da reforma protestante, que é um caso específico, é um caso diferente. Estou falando das reformas dentro de um contexto histórico da Igreja Católica. Existe, às vezes, uma visão negativa a respeito da necessidade das reformas. Como se a necessidade das reformas, que ocorrem na Igreja de vez em quando, fosse um sinal ou um indício da fraqueza dos homens ou da fraqueza da Igreja. E não como algo que é absolutamente necessário para a vida da Igreja. Assim como consertar as redes é algo absolutamente necessário para o pescador. Isso não está explícito no texto, nesse texto específico. Não é algo que esteja ali claramente exposto. E também, naquele momento em que o texto foi escrito, não existe uma referência histórica que pudesse explicar, ou pudesse fazer essa interpretação de que a igreja é uma igreja que atrai as pessoas, mas é uma igreja também que de quando em quando necessita consertar as suas redes, reformar as suas redes, para trazer de maneira consistente e correta os homens para dentro do reino de Deus. E é interessante que a gente observe que a reforma da igreja fica a cargo, principalmente aqui a figura essencial, a figura proeminente é João. Ele fica a cargo de João. E João é aquele, como eu falei, é aquele que tem a característica mais mística e contemplativa dentre os 12 apóstolos. E se a gente observar as principais reformas da igreja, a gente vai observar que geralmente elas ocorreram dentro de ambientes de contemplação e de mística. Mesmo no caso de São Francisco de Assis, que é um santo absolutamente sui generis, não se pode negar a existência de uma mística franciscana, embora ela seja absolutamente sui generis. Mas ela é antecedida pela reforma monástica, ela também ocorre também uma reforma a partir da ação de São Bernardo de Claraval, assim como ocorre também a reforma de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. São quase sempre reformas de oração. E essas reformas são absolutamente necessárias para que a igreja continue desenvolvendo a sua missão de trazer os homens para o reino de Deus. Isso é um exemplo de interpretação. Poderia dar outros exemplos de interpretação, que mostram um significado mais profundo a respeito dessa pequena passagem. Um significado profundo que se refere não apenas àquele momento específico da chamada dos primeiros discípulos para seguimento de Cristo, mas que traz dentro desse pequeno momento uma síntese do que é a história e a estrutura da Igreja de Cristo, que é uma igreja que atrai as pessoas, mas precisa constantemente ou de tempos em tempos realizar uma reforma ou reformas para que a rede não se rompa, para que ela não seja para que os danos causados pela ação do tempo não prejudiquem esse trabalho de atrair as pessoas para dentro da igreja. Não permita que os peixes, que são os homens, passem pelos buracos. A gente que vive no momento uma situação em que a igreja perdeu recentemente de uma maneira bastante
bastante frequente, inúmeros e inúmeros fiéis, a gente percebe que é como se a rede tivesse furada e os peixes estivessem passando por essa rede furada. Você puxa a rede, mas os peixes não vêm ou vêm em pouca quantidade. Observar, ou analisar, ou tomar essa característica do apóstolo ou da igreja como uma igreja que pesca, sem observar que o pescador, sem compreender que o pescador, de tempos em tempos, precisa realizar a reforma das suas redes, o conserto das suas redes, é observar apenas uma parte da ação do pescador. O pescador também precisa fazer esse trabalho mais obscuro, mais discreto, que é o de consertar as redes. Não por acaso, eu falei de trabalho obscuro, trabalho discreto, não por acaso, como eu disse, em geral, essa ação, ou essa missão, foi colocada a cargo daqueles que estão na igreja de uma maneira mais discreta, ou seja, os homens e as mulheres de vida contemplativa, de vida mística. Porque, em geral, as reformas que a igreja precisa são reformas de oração. Embora existam outras reformas, houve a reforma gregoriana, que tinha um caráter estrutural, de certo modo. A reforma franciscana, como eu falei, ela é muito sui generis, existe um caráter de oração muito profundo, muito acentuado, mas também existe uma reforma de costumes, que foi bastante importante, quer dizer, foi muito importante, a reforma dos costumes dos homens. Mas, sem dúvida alguma, no fundo, se você estudar todas as reformas católicas, você vai encontrar como centro dessas reformas um retorno mais profundo à vida de oração, à vida contemplativa. É claro que essa vida contemplativa, num nível de São João da Cruz, só vai ser vivida por monges ou freis, que só vai ser vivida plenamente por monges ou freis, mas isso vai se diluindo e toda a igreja vai recebendo os frutos dessa reforma. E sem essa reforma, sem essas reformas constantes, a igreja passa por dificuldades. Cristo, eu me lembro de um livro um livro de cristologia, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome, só um instante. Jesus no seu tempo, do Daniel Hobbes, em que ele afirma, assim, em algum momento, uma frase que ele diz assim: Jesus não tinha ilusões com relação aos homens. Talvez os homens às vezes tenham ilusões com relação a si mesmos, relacionadas a si mesmos. Talvez eles imaginem que a igreja, mesmo por ser obra de Jesus Cristo, por ser fundada por Cristo, deveria ter tido na história um desenvolvimento ou uma atuação constante e sem a necessidade dessas reformas. Por ter uma gênese divina, não precisaria ter frequentes reformas. Mas a igreja não tem apenas uma gênese divina, ela tem também uma participação humana. E é esta participação humana na história da igreja que faz com que seja necessária a reforma, ou seja, o conserto das redes. Estou falando de conserto de redes, e não estou falando de romper a rede ao meio como foi feita na época de Martinho Lutero. Aquilo não foi uma reforma, porque se fosse reforma das redes, a rede deveria continuar inteira. Não foi isso que aconteceu, ela foi cindida, foi rasgada no meio. Então isso não foi de fato uma reforma. Foi uma outra ação que produziu, ao invés de você consertar aquilo que estava necessitando de reforma, necessitando de um remendo, foi produzido uma situação diversa, né? Produzido um rasgo de alto a baixo. Enfim, essa, como eu falei, trata-se aqui de uma interpretação em que você vai precisar de uma espécie de inspiração
superior para entender um significado que não está explícito nessa parte do texto. Mas que claramente, depois que você recebe essa espécie de inspiração superior, claramente isso fica discernível. Porque, vou repetir, o importante é que você faça uma análise profunda e não apenas superficial do que é a atuação do pescador. O que significa ser pescador? Por que Cristo diz, vocês serão pescadores de homens? Qual é a ação do pescador no mundo? Ele não é apenas aquele que joga as redes para puxar. Ele tem esse outro aspecto, que é o aspecto de reformar as redes. Ele precisa cuidar daquilo que ele vai utilizar para atrair os peixes. Se o apóstolo, ou o padre, ou o cristão é aquele que vai atrair as pessoas, ele vai precisar, de quando em quando, ter algum tipo de reforma para consertar aquilo que está estragando, ou aquilo que está estragado. Faz parte. Quando eu falo reforma da igreja, não estou falando de uma parte mais essencial da igreja, aquilo que tem origem divina, e sim aquilo que é necessário para atrair as pessoas. Isso está presente nesse texto bíblico, mas não está de uma maneira clara ou superficial. Você vai precisar de uma ajudinha superior para chegar a esta conclusão. Enfim, hoje eu fiz aqui uma exposição dos elementos necessários para a interpretação de textos. Tá? Fica mais fácil para a interpretação de textos de alta literatura ou de literatura. Quando vocês eventualmente derem o passo seguinte, a coisa vai ficar um pouco mais complicada, mas quando a pessoa se mune desta vida de oração, vida de meditação, da prática das virtudes cristãs, de uma maneira bastante, ia dizer natural, mas na realidade de uma maneira sobrenatural, Deus em algum momento vai agir e vai interpretar. Se você estiver firmemente empenhado na sua vida de estudos, em algum momento Deus vai te oferecer a possibilidade de uma compreensão mais profunda de textos sagrados, como é no caso a Bíblia. Próxima aula. Essa aula era para ter sido postada no dia 10, eu me confundi. Se não me engano, me confundi na aula passada, diz dia 15. Então está aí no dia 15, mas a próxima aula fica novamente para dia 25. Fiquem com Deus, até a próxima. Leiam o livro O Evangelho dos Loucos, de minha autoria, Gabriel Santamaria. Há no protagonista deste livro a sensação angustiante de se encontrar dividido entre a existência que pretendeu deixar para trás e a nova realidade que jamais alcançou. Padecendo esta situação, ele tenta reatar os laços com o mundo circundante, mas os signos todos que compõem o cenário externo parecem ter perdido qualquer significado. Sem solução que pareça racionalmente aceitável, deixa-se enfim conduzir pelo mistério e pela extravagância de personagens que o convidam a ingressar em um teatro fantástico. Neste romance, revela o itinerário de um ser humano que, pretendendo ultrapassar as fronteiras comuns de sua existência, perde-se durante a jornada. Somente a descoberta de tudo aquilo que sempre foi essencial conseguirá resgatá-lo. Para adquirir este romance, acesse o endereço novacastalha.blogspot.com.br. Na parte de baixo do vídeo, há também a sinopse deste livro e dos meus outros livros, bem como o endereço para aquisição das obras. Tenha uma ótima semana.